E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, aqui quem fala é o Rodrigo Arista, o fantástico mestre do terror. Já faz tempo que eu não gravo uns vídeos no qual eu apareço, né? Pra desespero do meu amigo Jair, que não gosta quando eu apareço. O Jair é um cara sincerão, ele não tem problema em admitir que a minha fuça estraga os vídeos, né Jair? Mas eu gosto da experiência de aparecer, nos meus antigos canais eu sempre aparecia. Futuramente eu vou acabar aparecendo em algum vídeo, mas neste é só o polegar mesmo, só as mãos. Quem aparece mesmo é o meu querido mestre do terror. Mas esse é um vídeo muito interessante, porque a gente vai voltar a falar de faroeste nesse canal. Um dos meus gêneros prediletos, que vai ter pelo menos mais um vídeo de faroeste aí que tá a caminho. Mas a gente vai falar de um faroeste que muito pouco frequentou a minha vida, um gibi de faroeste que muito pouco frequentou, na verdade passou a frequentar só depois de eu adulto, só depois de velho. Quando eu era moleque eu nunca tive nenhum. Nós vamos falar desse gibizinho aqui da Noblet, da editora Noblet. O que vocês acham? Tô tentando ajeitar aqui o negócio, pessoal, calma lá. Ó. Textone, quem lembra do Textone? Quem da minha geração lembra? Eu tenho a Textone número 1, por acaso eu tenho. E quem assistiu o vídeo aí de aquisições em sebos que eu fiz, é um vídeo bem recente aí no canal, vai lembrar que ela estava entre as aquisições. Que eu acabei comprando essa Textone lá. Eu tenho a Textone número 1 que eu comprei com o meu amigo seu João, lá do Rio Grande do Sul. Abraço aí, seu João, caso você assista esse vídeo. E essa é a número 3 da editora Noblet. Traz a história, as histórias, O Bom Pagador e Divisão Equilibrada. Cara, tem um sabor especial ler faroeste. Pra mim sempre teve e sempre vai ter. Claro que 99% dos faroestes que eu li na vida são do Tex, meu personagem predileto no gênero, um dos meus personagens prediletos dos quadrinhos da vida, talvez até o predileto. Eu gosto demais do Tex. Eu digo talvez porque hoje em dia eu tenho que admitir que eu tenho dividido minhas atenções do Tex com outros. Assim, eu acabei descobrindo, você amadurece e você descobre coisas. Eu acabei descobrindo que talvez o único personagem que não tenha paralelos, que não tem ninguém que consiga dividir a sua atenção, a atenção que eu dou, é o Fantasma. Eu amo o Fantasma. Tem quadrinho novo do Fantasma que veio naquele vídeo de aquisições em sebo que eu fiz, que eu tô doido pra ler, tô doido pra falar a respeito. Amo demais o Fantasma, e esse cara não tem paralelo. Agora o Tex eu admito que eu amo, é o meu personagem predileto do gênero, é um dos meus 2 personagens favoritos da vida nos quadrinhos. O outro é óbvio, é o Fantasma, mas eu gosto de ler faroeste no geral, e Textone me oferece essa ideia de poder ler um outro tipo de faroeste. Eu sei pouco sobre o Textone, eu tenho que dar uma procurada qualquer hora dessa, tenho que deixar de ser preguiçoso, tenho que dar uma pesquisada para saber a origem e tal. Eu sempre achei esse nome muito engraçado, Textone. Eu falo Tone, então não sei se a pronúncia deveria ser diferente. É um quadrinho da Noblet, como eu já falei, anunciando o Akin. Eu gosto muito desse personagem também, do Akin, essa cópia do Tarzan aí. Eu curto demais, eu tenho bastante coisa. Tô pensando em reler algum material do Akin, que eu não tenho lido mais, né? Sei que teve aí um relançamento, tá tendo uns relançamentos de quadrinhos do Akin. Eu falo relançamento não no sentido de que sejam quadrinhos que não são inéditos, eu digo voltando ao mercado. Mas eu gosto muito do Akin no formato que eu conheci quando eu era menino. Eu abri aqui para ver se eu consigo descobrir o ano dessa edição, mas tá complicado, não dá para saber, mas isso é anos 80, com certeza é um gibizinho dos anos 80. Essa capa foi colada, alguém colou com cola mesmo, entendeu? Em algum momento a capa deve ter caído. E aliás, a capa é um show à parte, porque em boa parte das capas do Textone que eu vi, a capa em si não tem nada a ver com a história que está dentro, né? Essa capa, por exemplo, mostra um cara aí combatendo índios, né? Tá até com um certo porte militar e tal, e não acontece nada disso dentro da história. O Textone, na verdade, é um cowboy
É um cowboy que trabalha num rancho conhecido da região onde ele mora e que acaba se envolvendo em muitas aventuras, ajudando muita gente, desvendando mistérios. Eu vou mexer um pouquinho aqui de novo na minha câmera. Resolvendo mistérios e tal, isso já deu para perceber. Os quadrinhos, eles vêm sem qualquer expediente, não dá para saber quem escreve e quem desenha. Provavelmente, mais uma vez, se fizesse uma pesquisa, eu descobriria. E o clima deles é um clima extremamente simplista. O clima do Tex Stone me lembra os bolsilivros de faroeste. Eu acho que é essa a grande questão. Tex Stone me lembra os bolsilivros de faroeste que se tinha antigamente. Eu tenho uns poucos, às vezes eu penso em comprar outros, acabo não comprando. Aqui no sebo da cidade tem bastante deles para vender, mas a pegada é a mesma, né? O bolsilivros de faroeste, pelo menos o pessoal da minha geração lembra, né? Aqueles livrinhos bem pequenos com tramas livrinhos pulps em tudo, na sua definição, né? Ele com histórias bem simples, em geral tramas bem simplórias, bem rasas. Histórias super curtinhas, sem grande desenvolvimento na maioria das vezes, sem grandes personagens, sem grandes reviravoltas, histórias totalmente simples que só focavam no ambiente faroeste, então, ou seja, tinha bang, tinha pistoleiros, tinha vaqueiros, os roteiros começavam e terminavam muito rápido, as coisas se resolviam muito rápido, até porque havia pouco espaço para desenvolvimento, um número limitado para se fazer isso. Tex Stone lembra muito isso, só que com uma pegada ainda mais simplória, porque em geral o material, os roteiros dos bolsilivros, eles oferecem a maior oportunidade de desenvolver pelo menos mais violência. Como Tex Stone era um quadrinho feito numa época em que o quadrinho ainda visava muito o público infantil, é bem mais suave, assim, bem mais a menos. A primeira história, O Bom Pagador, já traz de cara um cavaleiro chamado... um cavaleiro não, né? Um assassino... assassino de aluguel, um pistoleiro chamado False Bob. False Bob era o nome do cara. Que tá no deserto ali, perdeu o cavalo, tá morrendo de sede. Aí ele tenta roubar o cavalo de um cara, e esse cara é exatamente o Tex Stone, o vaqueiro. E aí o Tex Stone acaba encontrando com ele um papel no qual ele tinha sido contratado para matar rancheiros da região. E ele, do nada, sempre... Eu acho essa página aqui muito legal. A arte aqui tá muito maneira. Eu gostaria de saber quem faz a arte. Eu vou acabar pesquisando. A arte é sem dúvida melhor que o roteiro, né? Mas voltando, ele acaba resolvendo se envolver com a história e se passa pelo False Bob para tentar saber quem é que tá querendo pagar para matar esses rancheiros. Num primeiro momento ele não descobre, mas ele acaba pegando metade do pagamento. Aí ele bola um plano, fala com esses rancheiros. Olha como a arte é maneira, cara. Ele fala com esses rancheiros e combina um plano com eles para fingir que ele pagou, que ele matou os caras, para fingir que os ranchos vão entrar em conflito, que era o objetivo de quem estava mandando matar esses dois rancheiros, porque são os dois maiores rancheiros da região. E assim ele descobrir quem são, e acaba descobrindo que são dois caras lá da região que até estavam acima de qualquer suspeita. Ele acaba pintando o cara com tinta fosforescente. Essa parte eu achei estranha. Eu fiquei pensando se nessa época, no Velho Oeste, já se tinha conhecimento de tinta fosforescente. Claro, pode ser só total desconhecimento histórico meu. Afinal de contas, algo pelo menos parecido, como o Radium, eu acho que já tinha aparecido por essa época. Mas se os caras foram pintados com algo originário do Radium, eles morreram de câncer depois. Um comentário que não precisava ser feito, mas tudo bem. O que importa é que eles se passam por fantasmas, o plano dá certo, eles pegam os caras e acabam ficando amigos. É como eu disse, a história começa, se desenvolve e termina de maneira muito rápida. Você vê, é uma história com pouquíssimas páginas. A primeira história tem 32 páginas apenas, que é
super rápida, porque era o mote da época, né? Eram histórias curtinhas, com desenvolvimento rapidinho, o roteiro convencional em que as coisas se resolvem de maneira conveniente, mas que acaba sendo divertida. Apostava-se mesmo no clima, apostava-se mesmo na ideia de que estava num faroeste. A segunda história, divisão equilibrada, traz um xerife levando um bandido para a cadeia, mas a quadrilha dele, desse bandido que era o líder da quadrilha, tenta resgatá-lo, acaba matando o cara. Eles são bem competentes, eles ferem o xerife e acabam matando o próprio chefe, mas eles acham um mapa de onde está o dinheiro guardado do último roubo deles e decidem ir até lá para dividir a grana. Claro que o Tex Stone acaba se envolvendo, ele acha o xerife desmaiado, ele vai atrás dos bandidos, mas ele nem precisa fazer muita coisa, porque a ganância acaba vencendo esses bandidos e eles praticamente se exterminam uns aos outros sozinhos para tentar ficar com o dinheiro. A divisão desse dinheiro dava praticamente uns $5.000 para cada um, o que era muita grana para a época, mas claro que todos os bandidos envolvidos queriam era ficar com o máximo de dinheiro possível e não dividir com ninguém. Mais uma vez, a arte, pelo menos pro meu gosto, é um show à parte, uma arte muito legal, o jogo de luz e sombra que eu sempre falo quando se faz preto e branco, e para mim faroeste tem que ser preto e branco, meu predileto é sempre em preto e branco. É muito bem feito, é muito maneiro, a arte é muito boa, os personagens não soam muito caricatos, soam bastante comuns, bastante verossímeis na verdade, e o roteiro é simplório, é banal, é como eu disse, lembra muito um bolso livro com uma pegada um pouco menos violenta. E no final das contas tudo dá certo, eles pegam os bandidos, recuperam o dinheiro, pegam os bandidos que meio que sobreviveram, né, porque eles se exterminaram ali. Enfim, foi muito gostoso voltar a ler um faroestezinho, é gostoso poder dar uma variada, poder ler um faroeste que não é só Tex Willer. Eu amo Tex Willer, mas a ideia de poder dar uma variada é sempre muito boa. É claro que eu confesso que eu prefiro aqueles faroestes com uma pegada mais incisiva, mais violenta, mais cruel. Eu gosto muito, mas coisas como Tex Stone sempre vão me divertir. E se aparecerem outras eu vou pegando aos pouquinhos, mas tem sido difícil de ver gibis do Tex Stone por aí. E era isso, gente. Eu queria dividir isso com vocês, minha impressão sobre o bom Tex Stone, sobre suas histórias. Se você gosta do Tex Stone, fala aí nos comentários se você lembra, se você tem. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezinho aí pra mim e pro meu querido mestre do terror. Fomos nós dois.